Hoje em dia parece ser cada vez mais comum ver as pessoas desistindo dos sonhos, desistindo de contornar situações difíceis, problemas. É muito mais confortável ficar em frente à televisão, celular e por aí vai, do que ir atrás daquilo que você deseja na vida. Afinal de contas, o celular está logo ali, o sorvete está logo ali, tudo o que você precisa está a um braço de alcance. Se você tem medo de nadar, é só não chegar perto da água. Se você tem medo de andar de avião, é só ir de ônibus. Temos muitas dificuldades na vida, mas a maior parte delas é facilmente contornável. Sempre existe uma maneira mais fácil, um atalho, uma maneira mais fácil de resolver as coisas que pode não ser prejudicial para nós. Quantas vezes nós não escolhemos esse caminho mais fácil, ao invés de enfrentar a trilha das pedras? Quando no fundo, a gente sabe para onde deve ir. Quantas vezes eu mesmo não ignorei aquilo que eu verdadeiramente queria viver para ir pelo caminho mais fácil? Todos nós humanos já passamos por isso. Já fiz isso com cigarro, com cerveja, até mesmo com o meu antigo trabalho lá no mercado financeiro, no qual eu vivia cronicamente descontente com uma saúde mal cuidada, ansiedade e os meus monstros internos que me escravizavam e me mantinham acordado durante a noite. Ninguém está livre disso. Especialmente aqueles que desejam um pouco mais da vida, os que querem ir um pouco mais longe, os que querem saber do que são feitos de verdade. Talvez você não seja assim, talvez você esteja se sentindo confortável com a situação atual. Não há nada de errado nisso não. O único problema é sentir uma insatisfação interna e tentar ofuscar ela o máximo possível para que você continue no limbo existencial, vivendo uma vida em que ao mesmo tempo você é e não é quem você quer ser. Um verdadeiro dilema, perpetuando assim uma crise existencial leve, mas contínua, que te acompanha até o fim da vida, se deixar. Mas eu acredito de verdade que caso você tenha clicado nesse vídeo, você queira verdadeiras mudanças. Você não quer que a ansiedade te interrompa nos momentos mais decisivos da sua vida, certo? Eu acredito que você não queira mais esse medo irracional te controlando. Quantas oportunidades, chances e desejos, todos jogados de lado por causa dessa ansiedade, por causa do medo de seguir em frente. Hoje eu vim te dizer que está na hora de tomar sua liberdade de volta. Não é preciso ser refém para sempre desse transtorno. E você não precisa ser mais uma vítima. A ansiedade sempre vai existir de uma maneira ou de outra. Muitas vezes ela chega até a ser essencial para a nossa sobrevivência. A questão é que na nossa civilização atual, ela costuma agir como se a gente estivesse numa selva, cheia de perigos e predadores. Mas a gente está longe disso. Estamos longe dos desafios das florestas, do perigo de ser excluído por uma tribo ou da maioria dos riscos que nossos ancestrais tiveram. É exatamente por isso que você precisa desse controle, pois a ansiedade sempre vai continuar fazendo parte de você, independentemente do que você faça. Mas por outro lado, você pode domar ela. Não seria fantástico se a ansiedade só aparecesse esporadicamente? Ou então somente quando ela fosse necessária? Pois é, como nós podemos chegar nesse nível? Qual o primeiro passo para tomar o controle? Existem 3 caminhos de cura: o físico, o biológico e o mental. O mais fácil de começar é o biológico. E por biológico eu quero dizer que você pode usar o seu corpo e o seu próprio cérebro para obter uma clareza mental mais forte, para te ajudar a domar a ansiedade. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas a própria fisionomia do seu corpo já está diretamente relacionada ao seu estado mental. Por exemplo, quando você está verdadeiramente triste, por acaso você sai por aí afora sorrindo? Claro que não. Você percebe como as suas emoções e mente influenciam no jeito com o qual você se porta? Seja esse jeito cabisbaixo, confiante, triste, feliz. Cada emoção se manifesta de uma forma diferente na sua fisionomia. Isso é bem evidente. Agora, aqui vai uma informação não tão óbvia assim. O caminho reverso também é verdade, é válido. Ou seja, ao mudar a sua fisionomia, você também consegue mudar o seu estado mental, ao menos parcialmente. Isso foi descoberto com a expansão dos estudos neurológicos. Eu particularmente me lembro de um em específico. Sabe aquela pose de vitória que naturalmente fazemos com os braços após terminar ou completar uma tarefa difícil e dura? Lembra dessa pose? Pois é, esse sinal não é aprendido não,
Você nasce com ele. Acredite se quiser, é verdade. Isso foi descoberto através de observações de atletas paralímpicos que, mesmo nascendo surdos, mudos ou cegos, ainda faziam a pose após a vitória. Após essa constatação, cientistas decidiram que seria uma boa ideia usar esse comportamento inerente à psicologia humana para testar uma hipótese. A hipótese de que talvez esse tipo de pose possa influenciar decisões, estimulando a coragem interna de cada um. Então resolveram pegar 2 grupos de participantes e colocar numa plataforma de bungee jump. Um dos grupos precisava esperar numa fila por alguns minutos, com os ombros encurvados, olhando para o chão. Isso antes do salto. Enquanto o segundo grupo precisava ficar nessa pose de vitória, essa aqui de vitória, por 2 minutos antes de pular. O que eles descobriram no final do teste foi que aqueles que faziam a pose da vitória por alguns minutos eram os mais prováveis de pular, enquanto os que estavam com a pose cabisbaixa, os ombros baixos, encolhidos, eram os menos prováveis. A conclusão que podemos tirar disso é que você pode usar seus próprios recursos físicos imediatos para adquirir coragem. Tudo que você faz com o seu corpo tem uma relação com a sua mente. Por mais mínima que ela seja, ambas as partes, os sistemas, estão conectados entre si. Quando você começa a juntar vários pequenos gestos positivos do corpo, você já conquistará um espaço maior no ringue para peitar, para enfrentar a ansiedade. Agora vamos para o próximo passo, o físico. Todos nós já ouvimos aquele velho ditado: você é o que você come. E é verdade, mas não só na questão de saúde física, como também da saúde mental. Já foi notada a correlação, por exemplo, entre comidas altamente processadas e ansiedade e depressão. A falta de água no corpo também é algo que costuma pesar com bastante força quando se trata dessas questões de ansiedade. O fato é que, quando você junta o poder de uma dieta saudável com a hidratação adequada, você já consegue melhorar o seu estado mental de forma muito considerável. Exercício físico, sono regulado, boa alimentação, tudo isso que está diretamente ligado ao seu estilo de vida tem algo a dizer sobre aquilo que você sente durante o dia, principalmente em questão energética, que sem dúvida é um dos fatores mais necessários para lidar com a ansiedade. Porque toda ação que você toma, quando você está nesse estado mental, exige muito mais energia do que se tudo estivesse nos trinques. Será que refrigerantes cheios de açúcar, doces e salgados fritos irão te ajudar com isso? Bom, talvez você seja aquele 1 em 1 milhão. Mas para a maioria esmagadora das pessoas, os estudos sugerem que não. Uma caloria de açúcar não é a mesma coisa que uma caloria de maçã. Matematicamente falando, sim. Neurologicamente falando, não. Isso significa que dependendo do que você ingere, seu cérebro vai reagir de formas diferentes para o mesmo número de calorias. E o seu corpo também. Especialmente no caso em que os alimentos que você estiver usando para se sustentar não sejam tão nutritivos assim. Eu expliquei de forma detalhada um pouco mais sobre isso nos meus vídeos sobre compulsão alimentar, que eu vou deixar aqui na descrição para que você possa acompanhar esse tema, que é muito interessante. E agora, para a parte final, quero comentar sobre a questão mental. Sem dúvidas, a mais difícil de ser trabalhada entre as 3, porém, ela é justamente o voto de desempate que faz ou não ter ansiedade. Ela pode contribuir para que você não tenha ou tenha, e no final das contas ela está somente nas suas mãos. Por mais que existam 1 milhão de razões e justificativas para você se sentir da forma que você se sente, sem o seu primeiro passo, sem um ato de coragem inicial, a vida que você poderia ter nunca acontecerá. Entretanto, após esse ato de coragem, o ato de olhar para si e se entender melhor, um novo mundo se abrirá para você. Um mundo em que você consegue conquistar os seus objetivos, por mais difíceis que sejam, mesmo estando com medo. Quando você dá o primeiro passo de coragem, você entra no mundo de coragem. Mas como você dá esse primeiro passo? Essa é a grande questão. Bom, você já está vendo esse vídeo. Você já reconheceu que seus problemas estão te limitando, que existe algo roubando a sua energia, a sua vitalidade e os seus sonhos. Esse é o primeiro passo. Encarar de frente, tomar responsabilidade. E qual é o segundo passo? Simples. Repetir o primeiro passo de novo, de novo, de novo, de novo. Pois como eu disse antes, você não está nessa situação porque quer, mas você está nela. E talvez seja libertador saber que agora, para sair, é com você mesmo. Eu tenho inúmeros vídeos no canal falando sobre ansiedade. Eu tenho certeza que você vai achar muita coisa interessante
para você. E se você quiser minha ajuda pessoal nesse processo, preencha o formulário na descrição do vídeo. Assim podemos verificar se o meu serviço terapêutico pode ser uma boa para você. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se gostou e não está inscrito no canal, se inscreva. Toda quinta às 19 horas temos um vídeo informativo como esse, saindo fresquinho para você. Um grande abraço e até mais.